Olá, seja bem-vindo e também welcome, porque a gente vai falar de vários idiomas e de várias culturas hoje. Recentemente eu estava no Twitter, como eu absolutamente sempre estou, e eu descobri um livro através da Luísa, que é do canal Lu Reading Things, essa pessoa maravilhosa aqui, que eu recomendo demais. Coincidiu a descoberta desse livro com eu ter acabado de terminar um outro livro também de romance, que é o People We Meet on Vacation, que eu já falei no meu vídeo da tag de 50%, que foi o melhor livro do ano até agora para mim. Sendo que eu achava que eu não era uma grande leitora de romances, eu não gostava de romances, mas na verdade eu só não tinha hábito de ler, porque depois que eu li este livro, eu fiquei completamente apaixonada, e foi assim que eu me interessei por este livro. Eu achava que era um livro gringo, porque ele vai ser lançado aqui nos Estados Unidos, e ele foi escrito em inglês, e me chamou a atenção por causa do fator romance, que eu estava muito interessada. Só que também outras coisas sobre esse livro. A primeira delas sendo o fato de que eu olhei o nome dessa autora e falei: isso daí não é nome de gringo, não. E aí, investigando um pouco mais, eu descobri que ele é escrito em inglês, publicado nos Estados Unidos por uma editora americana, se passa nos Estados Unidos, mas a autora é brasileira e a protagonista também. Eu achei isso muito interessante, eu acho que eu não tinha visto isso acontecer ainda, e um dos motivos pelos quais eu comprei o livro foi justamente para apoiar a autora, tipo assim, filha, yes, get your dollar bills, tá certíssima. E também porque eu acho que a gente, aqui nos Estados Unidos, o mercado de livros jovens nos Estados Unidos está muito aberto, muito receptivo, em outras palavras, está dando muito dinheiro, a questão toda da representatividade. Agora a gente está mais ou menos na época do mês do Latin Heritage Month, que é quando se celebram países da América Latina e seus descendentes que vieram pra cá como imigrantes ou que nasceram aqui. A coisa toda da latinidade nos Estados Unidos, que é uma coisa muito específica. Só que nesse contexto todo, o Brasil, apesar de na América Latina ser um dos países mais relevantes econômica, política, social e culturalmente, nos Estados Unidos a gente fica um pouco apagado, porque eles acham que todo mundo na América Latina fala espanhol, eles acham que todo mundo tem a mesma aparência. Então, um pouco de representatividade brasileira não faz mal a ninguém, pelo contrário, tá sendo até um pouco necessária aqui pela minha experiência como brasileira vivendo nos Estados Unidos. Eu queria apoiar também a loja de livros independente local que a gente tem aqui na minha cidade. Eu mostrei no meu último vlog também um pouquinho do campus da universidade em que eu trabalho e que eu estudo. E nesse vídeo eu fiz alguns takes também da cidade em que eu moro. O nome da loja é Avid, é uma livraria muito fofinha que infelizmente está fechada por causa da pandemia. Eles vão reabrir em breve, mas você pode comprar online e retirar. E tô muito animada para ler, apesar de que eu tô um pouquinho com medo de não me identificar com a personagem, com a história, porque já faz muito tempo que eu não tenho 15, 16 anos, né? Mas eu achava que eu não gostava de romance, me surpreendi, então por que não? Então o que vocês vão ver agora vai ser um vlog de leitura de Like a Love Song, da Gabriela Martins, e as minhas impressões as we go, ou seja, vou comentando à medida em que a gente for lendo. E é isso, espero que vocês gostem. Se você é novo, se inscreva, curta, comente e vamos lá! Aqui na frente da loja, apesar de ela estar fechada, fica esse carrinho com todos os pedidos que as pessoas fizeram online. E assim, que confiança, né? Deixou todas as compras aqui fora. Eu não sei se tem alguém ali dentro. Provavelmente tem alguém curiando aqui pra ver se ninguém vai roubar. Mas enfim, vou olhar aqui. Acho que tá em ordem alfabética do sobrenome. Então, meu sobrenome com a letra V. Ah, aqui. Vieira. DX. Tadã! Tá aqui com o meu número de pedido e o meu nominho. E agora eu posso simplesmente pegar e levar pra casa, gente? Não tem que dar oi pra alguém, não? Coragem. Peguei o livro ali na livraria que fica do outro lado da rua. E antes de ir pra casa eu vou passar no mercado. Uma coisa ruim de se mudar para um país diferente é que você tem que se adaptar a tudo, até os mínimos detalhes, como por exemplo, coisas de comer que você está acostumado a comer. Você tem que comer o que tem, né? Você tem que comer o que está disponível, até porque se você for comer o que você está acostumado, você pode até achar. Mas tem toda a questão da importação, da plantação, é mais caro, é menos saudável para o meio ambiente e tal. Então, por exemplo, eu amo macaxeira, mandioca, aipim, como é que você chama no seu estado? E aqui eu não acho, de lugar nenhum, impossível de achar, só se for tipo uma feira. Mas por outro lado tem Brussels Sprout, que é tipo couve de Bruxelas, que no Brasil é caríssimo. Então, tipo, esse tipo de adaptação eu não gosto de ter que fazer porque eu sinto falta da comida que eu tô acostumada a cozinhar. E saudade de comer uma macaxeira frita. Agora eu tô vendo a Lu e a Gabi, que é a autora do livro
conversando sobre ele e basicamente as duas são brasileiras e estão no Brasil, mas como o livro é em inglês, foi lançado aqui nos Estados Unidos, elas estão conversando em inglês para um público maior também, que eu acho que é uma coisa bem interessante, já que ele é voltado para um público YA, não vou dizer americano, mas assim, que fala inglês. Então, acaba que a gente consegue atingir gente do mundo todo, né? Porque o inglês é uma língua franca, então é uma língua mais acessível. Então, as meninas estão conversando em inglês. Comecei a ler Like a Love Song. Eu li o primeiro capítulo, que é rapidinho. É quando a Natalie e o Trent, que é o atual namorado dela, estão num capete vermelho. Que? A Natalie e o namorado dela, o Trent, eles estão num tapete vermelho, numa premiação pela qual ela tava super ansiosa, é um momento super importante pra ela. E aí ela não tá muito bem com esse namorado, eles estão num momento delicado do relacionamento, aparentemente. E ela esbarra com um rapaz que tem um sotaque britânico e é muito branco. E todas as coisas da bolsa dela vão para o chão, e aí ele ajuda ela a pegar, e tipo assim... Aquela cena mais clássica possível, só que em vez de ser no corredor da escola, é num tapete vermelho. Só que uma coisa que eu achei sensacional é que ela passa o capítulo inteiro falando quanto que ela se esforçou, aquela noite é importante, ela tá muito feliz de estar ali. E esse cara vira pra ela, muito pretensiosamente, e fala: você também gostaria de estar em outro lugar? Você também acha que isso aqui tudo é muito fútil, é muita bobagem? Esse povo aqui vive de aparências, não sei o quê. Tipo, querendo militar em cima da garota. E ela fica tipo assim... Quem é você? Quem você pensa que é? Isso daqui é minha vida, isso é importante pra mim. Tipo assim, ela não deixa ele passar por cima dela, sabe? E assim, eu dei muita risada. Achei muito bom. Um capítulo super curtinho, então talvez eu leia um pouquinho mais antes de dormir, simplesmente porque eu preciso tirar esse dia da cabeça. E é isso. Gostei muito do início e tá bem promissor. E eu já li até o capítulo 7, esse aqui é o 8, porque finalmente chegou a parte do fake dating, que é o namorado falso, que ela arranja, que é o grande plot da história, né? O namorado dela termina com ela na TV, ao vivo, pro país todo. Ela não aceitou muito bem o término, ela ficou tipo assim, como que você ousa terminar comigo no meu grande dia especial quando eu sou? Tipo, se dando muita importância, e as pessoas não gostam disso, obviamente ela virou um meme. E aí ela tá com a autoestima e a reputação e os números dos charts muito baixos. E é por isso que o time dela escolhe a estratégia do namorado falso, do relacionamento, que vai, tipo assim, dar ao público o que falar que não seja daquela situação. E é muito legal ver as referências brasileiras no livro, só que acaba que o Brasil sempre é esse primo esquisito na comunidade latina dos Estados Unidos, né? Então tem muita coisa que a gente não se identifica. Que as pessoas de ascendência brasileira não vão se identificar, que esses jovens não vão se identificar. Eu já conheci muitas pessoas que vivem aqui, que são de famílias brasileiras e nasceram aqui ou vieram pra cá muito novinhos, e eu acho que essas pessoas se identificam mais com isso do que eu, né? Porque eu vim pra cá depois de adulta, porque eu quis em outros contextos. Mas uma coisa que eles têm em comum é, por exemplo, não falar bem português. Inclusive, eu já tive alunos na minha aula de português de família brasileira, esse sentimento de frustração, de não conseguir se comunicar com a sua família. Então é muito legal, por exemplo, quando ela fala a vovó, quando a mãe tá falando em inglês e ela fala, vovó called and she wants us to spend Christmas em São Paulo. Então, quando ela fala também que ela só queria, tipo, se enrolar numa bolinha e tomar um prato de canja, que eu demorei pra perceber que ela tava falando de uma canja, porque eu fiquei pensando em inglês, o que é uma canja ball? Aí deu, sabe, demorou até cair a minha ficha de que ela tá falando de sopa de galinha, de canja que a gente toma quando tá doente, quando era criança e tudo mais. E até pra mim foi uma surpresa, sabe? Eu fiquei super emocionada quando eu li a mãe falando vovó, sabe? Que é muito diferente de você ouvir abuela. Por mais que sejam experiências parecidas, não é a mesma palavra, não é o mesmo sentimento, não é a mesma identidade, né? Ela tem uma amiga brasileira, que é a única amiga não famosa dela que sobreviveu depois que ela começou a ficar famosa, na época que ela ainda estava na escola. E eu vou ler pra vocês porque eu achei muito legal a forma como elas se conheceram. Brenda is the only other Brazilian I know in the States.
We met in school my first year here. When I was 8 and she was 9, and though her family is originally from Recife and mine from São Paulo, it was easy to bond over the fact that no American can properly pronounce Recife or São Paulo. Aí ela meio que aceita essa ideia de ter um namorado falso num desespero, sabe? Tipo assim, preciso fazer alguma coisa, eu não consigo sozinha. E aí ela, coincidentemente, a equipe dela contrata o garoto com o qual ela esbarrou na festa que ela foi dumps, que terminaram com ela. Ai, gente, que difícil. E aquele que foi super pretencioso, aquele que, achava que aquilo tudo era uma futilidade. E eles acabaram de ter um primeiro encontro falso. Então, eles estão aqui brigando e se bicando um com o outro. E eu tô, achando muito interessante, mas eu quero logo que chegue na parte que eles vão começar a se apaixonar. Porque é isso que vai acontecer. É isso que eu espero que aconteça também, né? Não sei, pode ser que eu me surpreenda. Teve uma frase que a Natalie falou aqui agora que eu acho que sintetiza perfeitamente essa posição em que os dois estão, dela entendendo como funciona a indústria de Hollywood, mas os dois, eles têm opiniões muito fortes sobre esse mundo e nenhum dos dois tá errado, sabe? Eles só têm pontos de vista diferentes e eu acho que a história faz um trabalho muito bom de colocar como que os dois podem estar certos ou errados, dependendo da circunstância, e eles entram em choque muitas vezes. Então, apesar de que, cada vez que eles se fake kiss, que eles se beijam de mentirinha só pras câmeras, você já sabe que aquilo ali tá crescendo neles emocionalmente, mas essa questão pessoal deles implicando um com o outro, deles entrando em conflito, já que eles foram forçados a ficar juntos e tentando não explodir, tá sendo muito bem desenvolvido. Aí, a frase que a Nara diz que desenvolve isso tudo é assim, peraí, deixa eu tentar traduzir. Fama é uma grande coisa. É só através da fama que você tem a liberdade criativa, que eu tenho a liberdade criativa de escrever as minhas músicas e de fazer o que eu amo. Se você menospreza a fama e esse mundo, esse aqui não é the business for you, não é o rolê pra você. Mas agora, e aqui é que, ai meu Deus. Além dessa coisa toda de Hollywood, de fama, de seguidores de Instagram, o livro é muito sobre a Natalie lidando com a identidade brasileira dela, como sendo uma menina que veio para os Estados Unidos muito novinha. Ela não se encaixa, mas ao mesmo tempo ela não se encaixa aqui, que é a vida da pessoa que vive entre mundos, né? Você fica nesse limbo, nesse meio termo. E uma das coisas que eu tô achando mais bonitinha é que o William vai ser a pessoa que vai ajudar ela a navegar isso tudo. Isso é o mais fofo, é o mais, porque o outro namorado dela era um babaca completo e isso daí pra ele não fazia a menor diferença, ele só tava ali pela carreira. E o William não, quando ele vê ela de verdade, ele imediatamente vê isso, que é uma coisa que ela tenta esconder, mas como ele tem acesso a essa ela muito profunda, essa ela muito original, ele vê isso e ele ajuda ela e é tão fofo. Eu li agora um do capítulo que ela tem que ligar pra avó dela no aniversário. E é muito legal ver como ela tá com dificuldade de falar, ela sabe uma palavra ou outra em português, ela conjuga os verbos tudo errado, mas mesmo assim a avó faz um esforço pra entender e a avó falando português com ela é tão legal. Eu falei pra vocês já que o negócio da mãe falar a vovó em inglês foi muito emocionante pra mim, mas ver ela falando te amo, ver ela tentando falar saudade, esse tipo de coisa foi muito bonitinho também. E o William foi um dos maiores incentivadores dela ligar pra avó, dela fazer essa conexão, dela forçar essa conexão, porque não estava sendo nada confortável pra ela, mas com o incentivo dele, ela conseguiu. E, inclusive, logo depois que ela termina, que ela tá nesse momento super vulnerável, super emotivo, a coisa que ela faz imediatamente é ligar pra ele. Ligar, porque he's a caller, ele é uma pessoa de ligações. Inclusive, eu marquei
com uma flagzinha rosa, esse trecho em que ela fala que ligou pra ele, porque eu decidi que eu vou marcar o livro. Eu não tinha pensado nisso no início, porque eu não gosto muito de marcar livros, porque eu sempre penso que eu tô perdendo tempo, que eu podia estar lendo, marcando as coisas. Aí eu tenho isso aqui, olha, aqui na frente fica transparente, você nem vê, encaixa perfeitamente. E aqui na capa do livro ficam as flagzinhas. Eu achei isso aqui sensacional. E eu resolvi usar 3 cores. O rosa vai ser pra momentos fofos, pra coisas que eles estão fazendo que eu fiquei tipo, ó. E o verde e o amarelo, apesar de que não tem muita diferença, você consegue perceber que... Não dá pra perceber muito, porque eles são muito parecidinhos. Mas enfim, o verde e o amarelo, tá vendo? Eu escolhi pra marcar os momentos que tem referências à brasilidade da Natalie. Não todos, porque senão eu ia precisar de muitos flags, mas os que eu mais gostei, os que mais me chamaram a atenção. Aí, um verde e um amarelo, são a mesma coisa, porque eu achei que ia ficar bonitinho. E também, tipo, contrasta muito com as cores do livro, sabe? Não tem nada a ver. E eu acho que isso é uma coisa... Contrastes e coisas nada a ver que acabam criando uma coisa legal. É uma coisa muito brasileira. Terminei. Acabei de terminar, nesse instante. Eu trabalho com ensino de língua portuguesa para americanos, em português e espanhol. Então, esse é um tema que tá sempre na minha cabeça, faz parte da minha pesquisa, eu tô o tempo todo pensando nessas questões, e esse livro traz essas questões de uma forma tão bonita, e tão bem colocada, tão bem representada, porque eu queria destacar alguns pontos da escrita da Gabriela também, que eu achei muito clever, que em inglês é tipo assim, esperto, só que é tipo, são sacadas legais, então... Dentro do texto mesmo, não só na narrativa. Por exemplo, teve uma hora que a Natalie, ela dá de presente pro Will meias de super-heróis. E aí, logo em seguida, ela fala alguma coisa de tipo, he was marveling me, I was marveled by his looks. Que significa que eu estava maravilhada, mas ela usa a palavra marvel logo depois de falar sobre os super-heróis. Então eu achei isso tão, sabe, dá uma coesão pro texto que faz ele ficar gostoso de ler. Tem toda uma questão sobre o nome da personagem, que é a Natalie, só que ela, na verdade, se chama Natália. E aí ela faz essa mudança de nome, porque nos Estados Unidos é muito difícil de pronunciar. E eu sei, eu conheço muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos, inclusive eu mesma, e é muito difícil mesmo, porque ao mesmo tempo em que você não quer exigir que a pessoa aprenda todo um conjunto de fonemas novos que não faz parte da língua dela, só para poder falar com você direito, você fica naquele conflito de tipo, mas esse não é o meu nome, eu não me identifico com isso. E como ela chegou nos Estados Unidos muito criancinha, e aí depois, mais pro final do livro, à medida em que ela vai reencontrando a identidade brasileira, ela vai reencontrando o nome Natália também. E aí coisas acontecem em relação a isso que vocês vão ter que ler pra descobrir o que é. Mas eu achei tão legal de ler isso, porque eu tenho uma amiga que se chama Lorena, que eu saí com ela outro dia, os amigos americanos, ela chama ela de Lorena. Eu achei muito esquisito de ouvir, mas faz sentido. As pessoas me chamam de Laura, e eu tive que me acostumar. O nosso nome é uma parte tão importante de quem a gente é. Os nossos nomes que são muito próprios, que têm fonemas que são muito próximos da nossa língua materna, são a nossa porta de entrada pro mundo, sabe? E eu achei tão legal esse ser um dos temas principais num livro que fala sobre identidade, sobre saber quem você é, sobre saber qual é o seu lugar no mundo. Foi uma sacada muito bonita. E por mais que, por causa de todas essas questões, esse seja um livro que eu acho que vai se dar muito bem com o público americano, com a comunidade Latinx, com todos os... não só os brasileiros, mas com todas as pessoas que se identificam com essas coisas todas, isso não impede ele de ser um grande sucesso no Brasil também. No Brasil a gente lê muitas histórias de fora, muitas histórias dos Estados Unidos, então por que não ler uma história de fora que também é nossa, sabe? Especialmente porque a autora é brasileira e mora no Brasil. Então leiam, comprem no Kindle, por exemplo, se vocês conseguem ler em inglês. Eu sei que tem muita gente que consegue ler em inglês. Peçam uma tradução, porque eu acho que vai ser um livro que vale muito a pena ser traduzido. E, nossa, deve ser muito interessante ver essa recepção. E agora eu vou assistir Gilmore Girls, tô na 4ª temporada, e vai ser a última coisa que eu vou fazer. Gostei. Leiam Like I Love Song.